Bom, estou de volta com a parte 2, que relaciona os princípios da eletrostática. Princípios da eletrostática. Exatamente como em todos os outros ramos da física, na eletricidade também existem princípios, leis e teoremas. A seguir são apresentados o princípio de Diophai, também conhecido como princípio da atração e repulsão, e a lei da conservação da carga elétrica. Então, o princípio de Diophai. O pensador francês Charles François de Cisternet-Dufay, em 1737, constatou que objetos eletrizados poderiam ser atraídos ou repelidos entre si, conforme as características da eletricidade. Dufay percebeu que corpos carregados com cargas de mesma característica sempre se repeliam, enquanto corpos com cargas de características opostas se atraíam. Com base em suas experiências, dominou um dos dois tipos de eletricidade vítrea. O que seria a eletricidade vítrea? Corpo que está carregado positivamente e a outra resinosa, o corpo que está carregado negativamente. Então, essa relação associada à atração e à repulsão dos corpos está relacionada à eletricidade vítrea, que é um corpo carregado positivamente, e à eletricidade resinosa, que são corpos carregados negativamente. Então, essa relação estabelece que corpos de mesmo sinal se repelem, corpos de sinais contrários se atraem. Então, olha lá, ó. O que nos dias atuais é chamado de carga positiva e negativa foi determinado por Dufay, respectivamente, de eletricidade vítrea, que é positiva, e resinosa, que é negativa. Bom, então cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Nós vamos estabelecer essa relação na hora que a gente for estudar eletrização, tá? Processos de eletrização entre corpos. Aí nós vamos ver o que vai acontecer num processo de eletrização se esses corpos, o sinal final das cargas elétricas, se esses corpos serão atraídos ou repelidos. Beleza? Bom, lei da conservação da carga elétrica. Imagine um corpo, um conjunto de corpos que não perdem nem recebem carga do meio externo. Esse tipo de sistema é denominado sistema eletricamente isolado e apresenta como principal característica a manutenção de sua carga elétrica total, ou seja, não importa o processo de eletrização que eu vou aplicar. Se eu não tenho influência externa nesse sistema, a quantidade de carga final vai ser sempre igual à quantidade de carga inicial. Pode ocorrer troca de carga entre os corpos, mas o somatório final sempre vai ser o mesmo. Então, ó, para sistemas eletricamente isolados, pode-se afirmar que a soma das cargas em um sistema inicial é igual à soma das cargas em um instante final, tá? Então, ó, o somatório das cargas que eu tenho no início é igual ao somatório das cargas que eu tenho no final. Observe que nessas duas situações aqui, ó, eu tenho os corpos representados por A, B e C, dando um somatório total aqui de 7. Correto? Porque eu tenho 8 com 5, 13, menos 6, 7. Após uma troca de cargas elétricas entre eles, por um processo que depois nós iremos determinar, o corpo A ficou com mais 3, o corpo B ficou com mais 2 e o corpo C ficou com mais 2. Ou seja, eu continuo tendo um somatório final igual a 7. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Ele passou desse 8 positivo para esse 3 positivo. Então, o que aconteceu com ele? Ele ganhou elétron. Por que ele ganhou elétron? Porque o resultado positivo dele diminuiu. Aqui também, ó, de 5 para 2. Ele também ganhou elétron.
E do menos 6 para mais 2 ele perdeu o elétron. Agora, por qual processo isso aconteceu, aqui por enquanto não importa. O que importa é, independentemente do processo de eletrização, a quantidade de carga no início tem que ser sempre igual à quantidade de carga no final, para ter essa conservação de carga elétrica. O meio externo não influencia. Bom, a lei da conservação das cargas elétricas é fundamentada nas experimentações do pensador estadunidense Benjamin Franklin. O primeiro é elaborar uma teoria elétrica em que a eletricidade é transferida de um corpo para outro. A teoria de Franklin é semelhante à de Dufay, mas em sua concepção, a eletricidade é constituída por um único tipo de fluido elétrico, o qual pode ser transferido entre corpos. Então veja, conforme Franklin, não há criação nem destruição de eletricidade, mas perda ou ganho desse fluido elétrico quando os objetos são atritados ou encostados, ou seja, eu faço um processo de eletrização, os corpos perderão ou ganharão elétrons. Então, para finalizar, nós temos isso daqui, ó. Para provar que os raios são descargas elétricas, Benjamin Franklin arriscou sua própria pele ao sair para empinar uma pipa num dia de tempestade. Ele acreditava que de uma chave amarrada na extremidade do rabo da pipa pulariam faíscas para sua mão, caso o objeto metálico fosse eletrizado pelas nuvens carregadas. E assim aconteceu. Bom, com isso eu encerro essa primeira parte da nossa aula de eletricidade. Na próxima semana nós iremos resolver esses exercícios na nossa aula online. Uma boa semana a todos. Fiquem em casa e se cuidem. Um abraço e até mais.